O roteiro desta apresentação parte de uma introdução ao assunto, expondo o objetivo geral e os específicos. Cita resumidamente o referencial teórico que embasou o trabalho, apresenta a metodologia aplicada para a realização deste e expõe os resultados encontrados e finaliza com as considerações finais. A importância desse tema se dá pela constante oportunidade de melhorias em processo fabril, que por mais que existam controles, que as metas estejam sendo atendidas, sempre haverá um ponto com possibilidade de aprimorar ainda mais a condição existente. Uma das ferramentas de apoio à tomada de decisão que apresentam grande eficácia é a simulação computacional, pois possibilita o planejamento de diversos cenários e permite antecipar possíveis situações. O presente trabalho procurou a melhor forma de automatizar o processo, buscando uma melhor eficácia produtiva, maior segurança aos operadores de máquinas e melhor ergonomia de trabalho na operacionalização desse maquinário. A delimitação desse trabalho se dá devido às características particulares do processo, como o projeto do molde de injeção, os parâmetros de moldagem, armazenamento do produto e outras variáveis da linha de produção da empresa, que talvez não possa ser aplicado em outras indústrias. No entanto, é tornar-se um incentivo para estas e outras áreas. A questão problema desse trabalho foi por que o processo de fabricação das lentes de uma lanterna automotiva sofre tantas oscilações de tempo, afetando a produtividade e a qualidade desse produto. Assim, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar as possíveis alternativas para aumentar a capacidade de produção de uma célula de manufatura por meio de uso da simulação. Como objetivos específicos, procurou-se entender os fluxos de injeção dos polímeros aplicados em produtos de lanterna automotiva, identificar possíveis melhorias, simular cenários e verificar as possibilidades de aumento da capacidade de produção da célula avaliada. Também propor melhorias para aumentar a eficiência dos equipamentos, apresentar a projeção dos ganhos em um estado futuro e comparar e discutir cada cenário proposto, destacando as vantagens e as desvantagens de cada um, a fim de apoiar a tomada de decisão da administração. Para embasar esse trabalho, procurou-se como referencial teórico o processo de moldagem e sua técnica de processar polímeros, procurando entendimento de máquinas injetoras, modos de injeção e o ciclo de moldagem. Também apresentou referencial sobre ergonomia em posto de trabalho e suas implicações. Buscou referências em gestão da qualidade e manufatura enxuta, enfatizando as perdas de processo. Além de procurar o entendimento sobre automação industrial, principalmente com o uso de robôs manipuladores, e o entendimento de simulação com foco na manufatura, usando como ferramenta o software Flexim. Esta pesquisa possui características qualitativa e quantitativa. Qualitativa, com estudo de caso em uma empresa, e quantitativa, por abordar o problema de modelagem e simulação, buscando controlar as variáveis gerenciais no estudo. A estruturação desta pesquisa baseou-se nas seguintes fases. Primeiramente, buscou-se referencial teórico a ser estudado, expondo os conceitos necessários para entendimento do tema e uma revisão teórica. Assim que foi definido o caso a ser estudado, foi determinado o método para a coleta e análise dos dados. Dados estes provenientes da área onde o estudo foi aplicado, e os mesmos foram dispostos em forma de tabelas. Assim que foram coletados dados suficientes para conduzir o estudo, passou-se à nova etapa, que foi a construção do modelo, onde foi utilizado o software Flexim. No software,
foram realizados diversos experimentos de simulação. Após os experimentos, foram analisados os resultados e foram feitas conclusões sobre os dados obtidos, com base nos referenciais teóricos. E após a realização das etapas anteriores, foi apresentado o relatório, contendo as observações e resultados. O estudo de caso foi realizado em uma empresa fabricante de lanternas automotivas, com foco na linha automotiva pesada, isto é, caminhões, veículos agrícolas e ônibus, e atuando principalmente no mercado de reposição desse segmento. No estudo de caso, foi mapeado o fluxo de processo de injeção da produção das peças automotivas, realizada na máquina injetora. Esse processo é classificado pela empresa como semiautomático, por usar operador humano para extrair peças do interior da máquina. Este fluxo consiste nos seguintes procedimentos. Após a instalação do molde de injeção na máquina injetora e da programação referente ao produto a ser moldado, inicia-se o ciclo de moldagem com as seguintes sequências: fechamento do molde, a injeção do material, abertura do molde, acionamento do sistema de extração, abertura da porta da máquina. A extração da peça é feita então de modo manual por um operador. Após extraída a peça, a porta da injetora é fechada, sendo reiniciado o ciclo de injeção. Durante a espera do novo ciclo de moldagem, o operador faz uma análise da qualidade da peça injetada e decide se descarta para refúgio, caso a peça não esteja conforme. Caso aprovada, a peça pode passar por outros processos, como soldagem por ultrassom e armazenamento. Esta imagem apresenta um molde de injeção em processo de abertura da máquina injetora. Nesta outra imagem, temos uma operadora extraindo manualmente a peça. Note a necessidade de adentrar na máquina para pegar a peça moldada. Devido a estas operações, o ciclo de injeção fica comprometido, como é demonstrado no visor da máquina injetora. No processo de moldagem por injeção, velocidade e consistência são essenciais para o êxito de uma operação de moldagem por injeção, uma vez que as margens de lucro normalmente estão abaixo de 10%. Dessa forma, o processo não era estável e resultava em peças com diversos problemas como rebarbas, manchas de queima de material, manchas de fluxo e problemas de acabamento superficial, como chupagem e estrias, exigindo retrabalhos e atrasos do operador para com as peças, gerando assim uma produtividade ineficiente, além de gerar maior manutenção em máquina e no molde de injeção. A solução proposta consiste em aplicar um equipamento automatizado para realizar a extração da peça da máquina, otimizando o ciclo de injeção, diminuindo a variação do ciclo, além de evitar que o operador realize movimentos que venham a levar a uma lesão por esforços repetitivos e até mesmo acidentes. Implantando a automatização do processo, com o uso de um robô, será possível obter um processo com maior estabilidade, precisão e agilidade. Neste fluxo, o ciclo de injeção é realizado de forma automática e assim não sofre interferência da extração manual do operador, tornando o ciclo mais estável, além de permitir maior flexibilidade ao operador para realizar os demais processos. Os seguintes dados de tempo do processo estudado foram fornecidos pelos responsáveis do setor da empresa, seguindo histórico de dados das ordens de fabricação. No modelo com extração manual feita pelo operador, o processo de injeção foi condicionado
a somente ser executado após o operador iniciar o processo de análise da qualidade da peça. No modelo com extração mecanizada, o robô cartesiano coloca as peças em bancada própria para que o operador pegue a peça para as próximas operações. Em ambos os modelos, as operações de análise de qualidade e armazenamento receberam os mesmos valores de tempo para execução. Ambos os modelos foram simulados por um tempo de 10 horas. Apesar do modelo estar limitado a algumas variáveis como um todo, este evidenciou ganhos significativos na simulação de processo auxiliado por robô. A simulação resultou em aumento da quantidade de ciclos, das quantidades de lotes fabricados e na diminuição na quantidade de refugos. Também foi realizada uma comparação através de simulação entre os processos para se atingir a quantidade prevista mensalmente para os itens simulados. Nesta simulação, rodava-se o modelo até atingir o valor do lote fabricado, tanto para o processo auxiliado por operador, quanto para o processo auxiliado por robô, e assim estimando-se o tempo total de produção mensal para cada peça. Nos resultados dessa simulação, fica evidente a quantidade de horas a mais que o processo com o operador necessita para suprir a demanda mensal. Esta simulação também evidencia a quantidade menor de ciclos de produção no modelo auxiliado por robô, levando assim um tempo menor para atingir a produção necessária. Também para ajudar na tomada de decisão, foi realizada uma avaliação financeira para o retorno sobre investimento, usando o cálculo do payback simples. Segundo informações fornecidas pelo responsável do setor, o custo total de investimento no robô manipulador é de R$ 96 mil. Neste valor estão incluídas as garras, periféricos, acessórios, além do treinamento necessário para a programação do robô. O fabricante do robô informou que o custo de manutenção é aproximadamente 3% do valor do equipamento por ano. Assim, temos um custo de manutenção anual de R$ 2.880, ou R$ 240 ao mês. A empresa informou que o custo total por hora deste processo é de R$ 94, sendo inclusos os custos de hora-máquina, mais o custo de hora do operador e rateios. Aplicando esse custo, podemos obter um valor de ganho previsto por hora economizada com o processo auxiliado por robô, tendo assim um ganho mensal aproximado de R$ 3.400. Aplicando esses dados no cálculo do payback, concluímos que o retorno sobre o investimento se dará em aproximadamente 30 meses, ou 2 anos e meio. Com estes dados, será possível realizar um plano de investimento para a aquisição e implantação do equipamento. Os responsáveis pelo setor argumentam que este período pode ser menor, porque existem outros itens que podem ser injetados neste processo com prováveis ganhos. Também indicaram ganhos com economia no processamento de refugos. Ainda salientaram a importância de melhoria nas condições de segurança ao operador, não precisando adentrar na máquina para extrair as peças, evitando assim acidentes e problemas com ergonomia. Além disso, argumentaram que existem outros ganhos mantendo a máquina injetora em modo mais contínuo e que com este aumento de produção ou diminuição de tempo de uso de máquina, se tem um excelente indício para seguir com a aquisição e implantação de robôs manipuladores. O objetivo geral desse estudo foi atendido, pois, através do uso da simulação, foi possível avaliar as possíveis alternativas para aumentar a capacidade de produção de uma célula de manufatura. Os resultados finais confirmam o uso da simulação como uma ferramenta importante
para o apoio na tomada de decisão, permitindo a geração de cenários futuros. Este trabalho apresentou a proposta de implantação de um equipamento automático para otimizar o processo de fabricação em máquinas injetoras de materiais termoplásticos em uma determinada empresa de autopeças, procurando enfatizar melhorias para equilibrar o processo de ciclo de injeção do componente, agilizar o processo de fabricação, oferecer melhores condições de trabalho para o operador da máquina, melhorar a qualidade do produto, aumentar a produtividade, reduzir peças refugadas e reduzir o custo do produto. Portanto, esse trabalho também contribui para buscar medidas para aumentar o lucro da empresa, possibilitando ofertar um produto com melhor qualidade e proporcionar uma maior satisfação aos clientes. Quero agradecer a todos pela atenção e deixar uma frase do engenheiro Osíris Silva. O que sempre me moveu foi a inquietação de perguntar se não existe uma maneira melhor de fazer algo. Muito obrigado a todos.